É fácil nos deslumbrarmos hoje com a quantidade de invenções que surgem a cada momento, cada vez mais rápido. No entanto, houve um período, há alguns séculos, em que muitas coisas importantíssimas até hoje foram inventadas. Olá, viajantes da história! Hoje vamos saber, em ordem cronológica, de algumas das invenções hoje em dia necessárias para a humanidade, que o Renascimento nos legou. Ficou curioso? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Óculos. A história inicial dos óculos é fortemente disputada nos dias de hoje. Por muitos anos, os historiadores deram o crédito para o italiano Salvino de Armati, mas com o tempo essa história começou a ser questionada, sem, no entanto, chegar em alguma conclusão de quem deveria receber os créditos. Durante o Renascimento, grandes avanços foram feitos na tecnologia dos óculos. Vários pensadores e inventores ao longo do século XV produziram versões próprias que poderiam ajudar com miopia, hipermetropia e outras condições. Bancos. Mesmo que o ser humano lide com dinheiro, trocas, etc. há alguns séculos, foi no século XV que instituições como os bancos foram fundadas. O primeiro banco moderno da história se liga diretamente a uma das famílias mais poderosas da Europa, os Médici. Embora o banco mais antigo em operação do mundo, o Monte dei Paschi de Siena, também remonte ao Renascimento italiano, ele não foi o primeiro a ser fundado. Esse crédito, sem trocadilhos, vai para o Banco Médici, iniciado por Giovanni de Médici, um dos primeiros da dinastia Médici, frequentemente acreditado por iniciar a ascensão da família ao poder. Prensa de tipos móveis. No ano de 1439, o ourives Johannes Gutenberg trouxe ao mundo a prensa de tipos móveis, dando início à revolução da imprensa e talvez a maior invenção da humanidade dos últimos séculos. Pela primeira vez na história, ideias e informações passaram a ser mais acessíveis e facilmente reproduzidas e distribuídas para as massas. Para testar sua nova invenção e provar sua utilidade, Gutenberg imprimiu cerca de 180 cópias da Bíblia Católica. Essas Bíblias são agora alguns dos volumes mais importantes e procurados do mundo. Traje de mergulho. Leonardo da Vinci é o exemplo máximo de um homem renascentista, se envolvendo em quase todas as áreas da criatividade, se destacando tanto como inventor quanto como artista. Uma das suas muitas invenções foi o primeiro traje de mergulho da história. Alguns historiadores acham que o equipamento foi desenvolvido principalmente como uma ferramenta militar e não como um meio de exploração marinha. Microscópio. O microscópio, desde sua invenção em 1590, se tornou uma das ferramentas mais indispensáveis em vários campos da ciência e da pesquisa. Depois dele, o conhecimento das mínimas coisas do mundo se tornou impossível. O primeiro microscópio foi desenvolvido e construído em conjunto por um pai e filho holandeses, chamados Hans e Zacharias Janssen. Dada a diferença de idade, acredita-se que o pai, Hans, concebeu o microscópio e deixou o trabalho físico de concretizar a ideia para o seu filho Zacarias. Paraquedas. O italiano Fausto Veranzio não só concebeu, como também desenvolveu e experimentou seu próprio paraquedas por volta de 1590. Numerosos experimentos de paraquedas foram documentados pelo próprio Veranzio e outros estudiosos da época. Há relatos de que Veranzio, com 65 anos de idade, subiu no topo do campanário de São Marcos, em Veneza, que tem quase 100 metros de altura, saltou com seu paraquedas e chegou ao chão ileso. Torres de elevação. Indispensável para construtores, arquitetos e urbanistas do Renascimento, a torre de elevação foi inventada pelo arquiteto italiano Domenico Fontana, no final do século XV. A máquina ganhou a admiração geral em 1590, quando foi usada para realocar o enorme obelisco do Vaticano, de 327 toneladas, da Basílica de São Pedro até o centro da Praça de São Pedro, por uma distância de 275 metros. Telescópio. Uma das invenções mais famosas e influentes do astrônomo, físico e engenheiro
preciso dizer que também era italiano, Galileu Galilei foi o telescópio. Seu primeiro modelo, desenvolvido em 1609, tinha o poder de ampliar 3 vezes, não sendo muito útil para a observação de astros e estrelas. Depois de algumas tentativas de aperfeiçoamentos, ele conseguiu ampliar o poder de sua invenção para 30 vezes, o que lhe permitiu descobrir 4 das luas de Júpiter, a existência da Via Láctea e as crateras da Lua. Submarino. O renascentismo foi um período muito fértil para várias áreas do conhecimento humano, notadamente nas artes. No entanto, muita energia foi gasta para aprimorar os equipamentos militares. Um deles, que só se tornou de extrema importância séculos depois, no século XX, foi o submarino. Inventado pelo engenheiro holandês Cornelis Drebbel em 1620, o primeiro submarino surpreendeu os espectadores quando foi exibido no rio Tâmisa, em Londres. Embora a invenção tenha impressionado o rei e seus espectadores, os líderes da marinha não conseguiram ver usos práticos para ele e nunca o introduziu em suas frotas inglesas. Relógio de pêndulo. A maneira como vemos o tempo mudou para sempre no ano de 1656, quando o neerlandês Christian Huygens trouxe ao mundo seu relógio de pêndulo. Antes, o tempo era medido com mecanismos primários que não conseguiam explicar os segundos que passavam e tinham uma margem de erro de 1 minuto. O relógio de pêndulo reduziu essa margem de erro para 10 segundos. Essa invenção permaneceu no topo quando se tratava de cronometragem precisa de tempo por quase 300 anos. E você, sabia que todas essas invenções vieram desse período extremamente fértil? Qual mais te surpreendeu? Deixa o seu comentário. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.